foi pessoalmente até a Suprema Corte. Sério? Não foi uma ligação. Ele não mandou uma mensagem pro Alexandre perguntando se ele tava doidão de Zolpidem igual a Joyce. Ele foi até lá. E a gravidade do precedente que o Alexandre tentou criar é enorme, porque se isso fosse mantido, amanhã teriam advogados por todo o país destituídos de seus casos só porque o juiz decidiu que seria assim. Não ia dar para aceitar isso. E as opções eram: ou você volta atrás, que é a famosa regada, ou nós vamos contra você publicamente e colocar a OAB atacando as decisões de um ministro sancionado por violação dos direitos humanos daria mais razão ainda às sanções. Além de colocar quem defende um ministro numa situação, no mínimo, constrangedora. Logo depois desse... E aí, como é que vai ser, meu chapa? Alexandre, de fato, arregou e tornou nula sua própria decisão, restituindo os advogados, não só do Felipe, como também do Marcelo Câmara, além de dar as 24 horas para a apresentação das alegações finais. Não reconheceu o erro, mas arregou sim, colega. E deve ter sido doloroso, porque a única coisa que esse episódio trouxe à tona foi que o Alexandre julga com o fígado e que as prerrogativas e direitos humanos sem o devido escândalo podem ser... A farsa acabou quando a verdade derrota o sistema. Durante anos, o Brasil viveu sob o domínio de uma farsa cuidadosamente construída. Ela foi sustentada por discursos solenes, capas de jornal, decisões travestidas de moralidade e um exército de vozes que, em nome da democracia, tentaram sufocar o próprio povo. Mas todo império, baseado na mentira, tem um prazo de validade. E o nosso parece finalmente estar chegando ao fim. A narrativa começou a desmoronar, não por causa de uma decisão política, mas por algo muito mais poderoso: a verdade. A verdade é paciente, mas implacável. Ela pode ser adiada, escondida, distorcida, mas nunca destruída. E agora, diante dos olhos do país, o castelo de ilusões que sustentou a manipulação e o autoritarismo começa a ruir, pedra por pedra. A farsa acabou, e o sistema que se acreditava invencível está sendo derrotado pelo único inimigo que jamais consegue vencer: o tempo. Por anos, o poder se blindou com palavras bonitas: defesa da democracia, combate às fake news, proteção das instituições. Mas, por trás desse vocabulário pomposo, escondia-se algo mais sombrio: o controle da opinião, a perseguição de vozes dissidentes, o uso da justiça como ferramenta política. Era a velha tática do medo, travestida de moral. E enquanto o povo era silenciado, os poderosos sorriam, acreditando que a impunidade duraria para sempre. Só que o povo acordou. E quando o povo desperta, nem o sistema mais sofisticado consegue resistir. O Brasil começou a enxergar o que sempre esteve diante de seus olhos: que o poder, quando não é vigiado, se corrompe, e que nenhuma toga, cargo ou discurso é capaz de se sobrepor à vontade de uma nação cansada de ser enganada. Pessoalmente até a Suprema Corte. Sério? Não foi uma ligação. Ele não mandou uma mensagem pro Alexandre perguntando se ele tava doidão de Zolpidem igual a Joyce. Ele foi até lá. E a gravidade do precedente que o Alexandre tentou criar é enorme, porque se isso fosse mantido, amanhã teriam advogados por todo o país destituídos de seus casos só porque o juiz decidiu que seria assim. Não ia dar para aceitar isso. E as opções eram: ou você volta atrás, que é a famosa regada, ou nós vamos contra você publicamente e colocar a OAB atacando as decisões de um ministro sancionado por violação dos direitos humanos daria mais razão ainda às sanções. Além de colocar quem defende um ministro numa situação, no mínimo, constrangedora. Logo depois desse... E aí, como é que vai ser, meu chapa? Alexandre, de fato, arregou e tornou nula sua própria decisão, restituindo os advogados, não só do Felipe, como também do Marcelo Câmara, além de dar as 24 horas para a apresentação das alegações finais.
Não reconheceu o erro, mas arregou sim, colega. E deve ter sido doloroso, porque a única coisa que esse episódio trouxe à tona foi que o Alexandre julga com o fígado e que as prerrogativas e direitos humanos, sem o devido escândalo, podem ser ignorados e até retirados. A única pessoa que perdeu com tudo isso foi o próprio imperador, porque ninguém vai esquecer do dia em que ele tentou remover advogados de um processo sem sequer uma notificação. Isso já é história. A internet nunca vai esquecer. E tudo isso de novo para na sequência ir lá e arregar. Mas o problema é que o dia ruim do Xande estava longe de acabar. Sempre que nós citamos o caso do Felipe Martins, rola uma coisa diferente. Afinal, o Alexandre chegou a decidir que era proibido fotografar o Felipe em seu próprio julgamento. Os aparelhos celulares foram restritos até para a própria imprensa, chegando ao cúmulo de seu advogado à época, o Dr. Sebastião, ter recebido voz de prisão por querer acompanhar uma sessão de julgamento do inquérito em que o seu cliente era réu. Um fato que quase ninguém menciona, e eu acho que é porque rola uma torcida para que seja esquecido. Mas enfim, para que você compreenda a magnitude do que aconteceu ontem e até mesmo a gravidade do fato, eu preciso relembrar de novo vocês uma coisinha. O Felipe foi preso porque a Polícia Federal alegou risco de fuga pela famigerada viagem aos Estados Unidos que ele nunca fez. E um fato interessante que quase ninguém sabe é que o passaporte do presidente Bolsonaro foi tomado pelo Alexandre justamente porque foi sustentado processualmente que essa viagem do Felipe era de uma organização criminosa que possuía histórico de se evadir do país. Por esse motivo, o Bolsonaro não pôde comparecer à posse do Donald Trump, por uma viagem que o Felipe nunca fez, mas que a Polícia Federal sustentou até onde deu. E eu digo isso porque hoje eles pagam de pacientes do CAPS. Sabe, o Fábio Chó chega a dizer que não, que o Felipe não foi preso por causa dessa viagem, não. Que isso, gente. Juro pra vocês, os caras acham que todo mundo é maluco. Mas tá, quando foi preso por risco de fuga devido a essa viagem, a defesa do Felipe correu para provar por A mais B que não, que o Felipe nunca tinha viajado. E diante das provas apresentadas pela defesa, o PGR Paulo Gonet se manifestou pela soltura do Felipe, isso lá em março de 2024. E aí, em vez de acatar o posicionamento do chefe do Ministério Público, o ministro Alexandre pediu para que a Polícia Federal se manifestasse sobre o caso. E aí, deve soltar ou não deve, PF? E foi ali, naquele momento, na iminência de soltarem o Felipe, que apareceu o famigerado Travel History na matéria do Guilherme Amado e, na sequência, no relatório da Polícia Federal. A censura, antes aceita como necessária, passou a ser vista como o que sempre foi, uma tentativa desesperada de controlar o pensamento. E o silêncio, imposto por ameaças jurídicas, deu lugar a algo impossível de conter, a voz da consciência coletiva. Os que um dia se acharam intocáveis, agora se veem questionados. Os que ditavam as regras agora têm de explicá-las. E os que manipulavam a narrativa, agora, enfrentam o julgamento da história. É o colapso de um sistema que confundiu autoridade com divindade. E agora paga o preço da própria arrogância. A derrota não é de um homem, mas de uma ideia. A ideia de que poucos podem pensar por todos. Essa visão elitista, que durante anos dominou o cenário político e judicial, está caindo diante do poder da informação livre. A internet, a imprensa independente e a consciência popular transformaram-se nas novas ferramentas de justiça. E diante delas, não há mais como esconder a verdade. O mundo está observando o Brasil. Governos estrangeiros, organizações de direitos humanos e até veículos internacionais começam a questionar aquilo que antes era tratado como intocável. O que antes era exemplo de democracia virou motivo de alerta. E as vozes que tentaram ser caladas agora ecoam mais alto do que nunca, livres, firmes e convictas. A farsa acabou porque o povo aprendeu a pensar por si mesmo. Usando o documento, disse que era aquela prova de que Felipe havia viajado e pediu que Alexandre mantivesse o Felipe preso.
Então, Alexandre ignorou o parecer do PGR e atendeu a Polícia Federal, mantendo o Felipe atrás das grades, onde ele lá ficou por 6 meses. Desses, 10 dias numa solitária. Então, chegamos no ponto importante. Vocês lembram que a defesa alegou que o Travel History não poderia ser usado como prova porque o próprio site do CBP informava que aquilo não era um documento válido e que caso agentes de justiça e jornalistas quisessem informações válidas, deveriam consultar os canais oficiais? Pois é. Vocês também lembram que tanto a Polícia Federal quanto o ministro Alexandre cagaram para isso? Grande erro. Para se obter as informações corretas, a Justiça Brasileira deveria ter usado um MLAT, que está bem explicado no meu vídeo anterior sobre esse caso, vai lá e assiste. Coisa que a Justiça simplesmente não quis fazer. Por que não? A Justiça desse país preferiu usar um documento, que não é um documento, americano, que deixava claro em seus termos de uso que, caso as políticas do site fossem violadas, a instituição tomaria medidas que fizessem valer seus direitos e que poderia usar autoridades policiais para processar usuários que violem os termos de uso. E assim, a defesa do Felipe cansou de protocolar no processo avisando sobre isso. Mas quem liga? Aqui é Brazuela. Bom, mais ou menos, já que ainda no dia de ontem o CBP emitiu uma nota oficial em seu site dizendo bem mais do que aparentava. Deixa eu te explicar. Comunicado do CBP sobre revisão dos registros de entrada de Felipe Martins. E na nota, eles deixam claro que o Felipe nunca entrou nos Estados Unidos na data apontada pela Polícia Federal, o que gerou sua prisão e a apreensão do passaporte do presidente Bolsonaro. Diz que esse fato contrasta diretamente com as alegações do juiz sancionado por violação dos direitos humanos, Alexandre de Moraes. Diz que reconhecem que o Alexandre usou um dado falso para justificar a prisão do Felipe Martins e que as investigações continuam. E aí vem a outra parte que quase ninguém se ligou. Abre aspas. O CBP condena veementemente qualquer uso indevido dessa entrada falsa para embasar as condenações ou prisão do senhor Felipe Martins. Fecha aspas. Conseguiu pegar o que rolou aqui? O CBP condena veementemente qualquer uso indevido dessa entrada falsa. O alerta no site do CBP avisava: quem usar isso aqui de forma indevida será processado. E a investigação em curso se trata da lei de violação e abusos de sistemas americanos. A investigação provavelmente resultará em processo criminal para quem fez uso indevido desse documento, que não é um documento. E aí fica a reflexão. Quem usou esse documento, hein, galera? Spoiler, foi mais de uma pessoa, tá? Você sabe quem foi? Conta aqui nos comentários. A pena para esse crime chega até 10 anos de prisão. E eu sei que ninguém vai ser preso pelos Estados Unidos estando no Brasil. Mas uma condenação dessas gera nomes incluídos na lista da Interpol por até 20 anos, que é quando prescreve. Já pensou que plot twist mais maluco? E, gente, isso tudo porque eu nem tô falando da fraude em si. Eu nem tô falando das pessoas que arquitetaram e inseriram esses registros no CBP para tentar dar mais consistência à denúncia contra o Felipe e manter a prisão. Esse rojão vai estourar a qualquer momento, de forma internacional, porque o bagulho é muito louco. Ou vocês realmente acham que o cara que fraudou isso lá no CBP vai segurar esse BO sozinho? Sério que vocês pensaram que o cara inseriu os dados do Felipe e ia alegar que tava doidão de Zolpidem? E uma vez que esse cara tá emparedado e mundialmente exposto, já era. Vai rodar todo mundo. E eu juro pra vocês que eu não tenho pipoca estocada de forma suficiente para esse momento que se aproxima. Até agora, nesse vídeo, eu falei apenas do uso do Travel History, que geral jurou que não ia dar em nada porque isso aqui é Brazuela. Mas como eu disse, não é bem assim, né? Aprendeu que justiça sem transparência é censura, que moral sem verdade é hipocrisia e que poder sem limite é tirania. E quando um povo aprende isso, ele se torna invencível. Nos bastidores, o clima é de tensão. Relatórios, reuniões e tentativas de reconstruir narrativas não surtirão efeito, porque a verdade, uma vez revelada, não volta para o escuro. E a história, quando decide mudar de rumo, não pede permissão, atropela quem tenta impedi-la.
O Brasil entra agora em uma nova fase, a fase da reconstrução moral. Depois de tanta mentira, tanta manipulação e tanta inversão de valores, o país volta a respirar o ar da lucidez. Os que abusaram da confiança do povo terão de prestar contas, não apenas às leis dos homens, mas ao Tribunal da Consciência Nacional. O tempo da arrogância acabou. O tempo do medo acabou. O tempo das farsas acabou. Agora é o tempo da verdade. E a verdade não negocia. O que estamos presenciando é o início de um novo ciclo. Um ciclo de transparência, coragem e fé. O povo de bem, que durante anos foi ridicularizado, perseguido e desacreditado, começa a ver a justiça, mesmo que lentamente, se levantar. E é isso que apavora o sistema. Não a queda de um nome, mas o despertar de uma nação. Porque um povo que descobre sua força não aceita mais ser escravo. A farsa acabou. O Brasil venceu. E a liberdade, por fim, voltou a respirar.